Olá, amigos e amigas, eu sou Bruno Macedo, este é o seu canal financeiro. Vídeo breve aqui para esclarecer um ponto que eu sei que pode ser dúvida aí, pelo menos eu imagino que pode ser dúvida de muitos dos senhores, que é o formulário W-8BEN. É um formulário aí exigido lá no governo americano, principalmente, para aqueles investidores estrangeiros em relação àquele governo, quando vão abrir conta e operar naquele país. Então, se você viu alguns vídeos aí, está operando pela Tasteworks, talvez você tenha tido esse questionamento, e eu vi esse questionamento em alguns comentários do vídeo, sobre se era preciso fazer aí, preencher esse formulário. Eu falei, poxa, é um questionamento relevante e acho que cabe um vídeo para esclarecer alguns pontos. Então, vamos lá. Beleza? Se você então viu meu vídeo lá sobre a Tasteworks, tem playlist no canal, vou deixar aqui no card, e estava com essa dúvida, eu vou sanar ela porque eu fiz esse questionamento. Inclusive eu tive que fazer as perguntas em inglês, usei o Google Tradutor, né? Se você tiver alguma noção, você pode escrever automaticamente, mas você pode também usar a ferramenta do Google Tradutor e fazer a pergunta, e eu justamente perguntei isso aqui, né? Eu queria saber se o formulário W-8BN ele é preenchido automaticamente quando eu abro a minha conta, porque era essa informação que eu tinha visto em alguns vídeos, né? E ainda citei, ó, a propósito, sou brasileiro e não sou residente americano, né? Porque o problema aí é ser residente americano. Você pode ser estrangeiro, mas se você mora lá, aí você já declara a sua para a receita de lá, então não seria necessário este formulário, né? Aqui eles estavam um pouco impacientes, falaram, ó, ainda estou esperando a resposta, e eles deram aqui, ó, oi Bruno, tudo bem? Estamos terrivelmente arrependidos, exagerados, né? Mas beleza, pelo atraso, né, em te dar uma resposta. Achei bacana da parte deles, né? Porque na verdade foi um pouco de impaciência da minha parte, né? Enfim, né? Levou 10 dias mais ou menos para responder, mas eles responderam e falaram o seguinte, ó, nós submetemos aí um W8BN em seu benefício assim que você se aplicou aqui, assim que você abriu uma conta com a gente. Então, assim que você entrou lá, preencheu o formulário de abertura da conta, nós abrimos aí um W8BN em seu benefício. Inclusive, eu fiz um outro e-mail aqui, porque eu tinha uma dúvida particular que pode ser de um de vocês, que era sobre a taxação na fonte, né? Que no caso eu ainda falei, olha, eu sou brasileiro e servidor público, né? E quando eu abri a minha conta, eu declarei que eu poderia ser taxado na fonte, né? Porque aqui no Brasil os servidores públicos podem ser taxados aí, ter algum corte de valores na fonte. Aí ele falou assim, essa taxação na fonte, isso aí eu perguntando, né? Que é feita no Brasil é comum, né? Aparentemente, e isso não é comum, talvez, nos Estados Unidos, tá? Então eu falei, ó, para o servidor público aqui no Brasil é comum isso acontecer e não seria nos Estados Unidos, seria no Brasil. Aí falou, isso pode interferir em alguma coisa, né? Eu preciso mudar meu registro, porque apesar da resposta deles eu falei, como eu coloquei essa situação, é possível, né? Poderia ser que houvesse alguma necessidade. Ele ainda falou assim, oi Bruno, tudo bem? Você pode esclarecer esse ponto de taxação na fonte? Você está se referindo aí a ser descontado esse imposto aí no seu home broker, né? Na sua conta, de acordo com a definição da receita interna, né? Segundo as normas internas da Receita Americana. Aí eu falei aqui, ó, depois eu falei, não, eu sou servidor público no Brasil, estou sujeito a reduções na minha fonte de pagamento e eventuais aí descontos em folha, né, descontos no pagamento. Isso pode impactar para vocês? E eles responderam, muito obrigado por esclarecer, isso não tem nenhuma correlação com as contas aí da Tasteworks. Falei, beleza, então. Aí, voltando lá naquele e-mail que a gente conversou, eles falaram assim, porém, né, se tivesse aí que fazer alguma mudança, alguma alteração, você entraria nesse link aqui, How do I complete and submit o HBN, e se você tiver com dificuldade, você pode usar o Google Tradutor, mas o que ele está dizendo aqui, dizendo basicamente o que ele falou no e-mail, tá?
quando você decidiu abrir uma conta com a Tasteworks, que legal, né? Que bom. Quando você abre uma conta, nós da Tasteworks submetemos um W8BEN no seu benefício, baseado nas informações que você nos forneceu quando fez aí a sua inscrição, tá? Dito isso, se você tem alguma condição especial, por isso mesmo que eu fiz aquele outro e-mail, falei, de repente a minha condição era especial, de retenção de impostos na fonte, você pode mandar aí um W8BN para a nossa conta, né, accounts@tasteworks, e nós iremos processar em seu benefício. Tá bom, amigos? Então, dito tudo isso aí, vamos simplificar. Se você abriu uma conta lá, você é um servidor, se você é um seletista, trabalha autônomo, né? Você não tem nenhum vínculo com o governo, você nem tem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dúvida. Você abriu a conta, eles já mandaram o W8BN em seu benefício, você não precisa se preocupar. E a minha dúvida, se eu era servidor público, se isso interferia em alguma coisa, né? Eles dizem que também não interfere em nada para eles, né? Interferir, eles entendem alguém que está sujeito a algum tipo de retenção junto à Receita Americana, não, por exemplo, na Receita Brasileira. Se ainda assim você acha, está na dúvida se a sua condição é especial ou não, você pode, né, fazer o download aqui do W8BN, né? Você vai lá, o formulário em PDF, nesse site, a IRS é a Receita Americana, você preenche o W8BN e aí você envia lá para o e-mail deles, que eu vou deixar aqui na descrição, o accounts@tasteworks, e eles remetem em seu benefício. E aqui você vai preencher os dados básicos, né? Nome do indivíduo, que é o beneficiário da conta, país de origem, a sua residência permanente, né, o seu endereço, cidade, país, endereço de correspondência, se for diferente do de cima, se não é o mesmo, né? Cidade ou país, estado ou província, né? No caso, né, por exemplo, aqui São Paulo, né, país São Paulo. Se você, né, tem uma identificação como pagador de impostos americano, no caso a gente não tem. Se você, por exemplo, a sua identificação como pagador de impostos estrangeiros, no nosso caso aqui no Brasil seria o CPF, números de referência, data de nascimento, lembrando lá que é mês, dia, ano, né, ao contrário daqui do Brasil, que é dia, mês, ano, tá? E aqui você vai preencher, né? Eu certifico que sou beneficiário residente do Parará, 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 país que tenho com o intuito de informar aí sobre algum recebimento, pagamento de impostos entre os Estados Unidos e aquele país, né? Você faz essa declaração justamente para você não ter problemas quando for declarar impostos aí no seu país, né? No caso o Brasil, e não nos Estados Unidos, né? Aí ele fala de condições especiais, se aplicáveis, ver as instruções, né? E também aquela questão que nós falamos aí dos impostos aí serem restritos na fonte. E aqui você tem um campo para explicar condições especiais que você acha elegível, né? Que você acha que sejam necessárias serem especificadas. E aqui na parte 3 ele fala aqui que das declarações que quando você preenche esse formulário, né, você tá concretizando sobre pena de perjúrio, né? Que você é um indivíduo, que é beneficiário, né? Que todas as informações aqui dadas nesse formulário têm relação com os documentos apresentados no capítulo 4, que a pessoa não é um cidadão americano, que, que esse formulário se relaciona não efetivamente com nenhum produto, trade, business nos Estados Unidos, que você não está sujeito a nenhum tipo de taxação, né, ou nenhum tipo de tratado nos Estados Unidos, por exemplo. Enfim, todas as condições aqui que envolvam, né, que você é um estrangeiro, porque como está até dito aqui em cima, isso é um certificado aí da condição de estrangeiro, né, ou de beneficiário aí de algum benefício com relação aí a
descontos em impostos e reportes individuais para aqueles que investem nos Estados Unidos, né? Sendo essa condição de estrangeiro, né? De não residente nos Estados Unidos. Então, você vai preencher esse formulário, né? Você iria assinar, datar, lembrando, mês de ano, e enviar para aquela conta lá, né? accounts@tasteworks.com. Repito, se você julgar que é necessário, mas pelos e-mails que eu acabei de comentar com os colegas, não seria necessário se você aí está na condição padrão, né? Você mora no Brasil, você reside no Brasil, não tem nenhum tipo de fonte de renda, de pagamento, de vínculo com os Estados Unidos. Este formulário aqui já teria sido preenchido, já é preenchido pela Tasteworks na hora que você faz aí o seu formulário de inscrição na corretora. E com relação à assinatura, quem abriu a conta lá viu que já deixa uma assinatura digital, né, na hora de abertura da conta, e essa assinatura é aposta aqui. Beleza, amigos? Para os interessados, eu vou deixar aí o link para este formulário na descrição desse vídeo. Basta clicar e aí você já tem acesso a ele. No mais, cupom seu canal financeiro para ter 10% de desconto no Remessa Online. Clicando no link na descrição e usando esse voucher, você ganha 10% de desconto aí no seu próximo envio ou recebimento. Então, dá para receber dinheiro, por exemplo, do Google AdSense e enviar dinheiro para a Tasteworks. Fique atento aqui ao canal, que sempre aí temos promoções. Talvez, quem sabe, em breve teremos aí um cupom taxa zero novamente voltando. O link para abertura aí da conta na Exchange de criptoativos a Nova Dax. Quem acessar o link na descrição, deposita até R$100 em dinheiro ou em criptomoedas no prazo de 30 dias, ganha R$10 como prêmio de boas-vindas numa pirâmide, não vai ficar ganhando isso para sempre, apenas uma vez. E se você baixar o aplicativo da Nova Dax, que está na Play Store ou na Apple Store, e fizer uma avaliação dele e enviar para o atendimento da empresa, você ganha 5 milhões de pontos Nova Awards, que é o suficiente para você ter o plano Master por um mês e ter melhores taxas de compra e venda. E lembrando, Exchange não é carteira, não deixe seus criptoativos lá, transfira para uma wallet de sua preferência. Eu uso a Exodus, use aquela que você achar melhor, né? Porque Exchange é muito boa até o dia que dá algum tipo de problema. Então, cuidado. Os meus e-books, o Guia Rápido do Mercado é 6 dicas para atingir a independência financeira, grupo privado do seu canal financeiro, para você patrocinar essa iniciativa e me ajudar a sempre trazer conteúdo de qualidade cada vez melhor e cada vez mais elaborado, né? O canal da minha esposa, o seu canal emocional, para você ter um encontro com as suas emoções e, consequentemente, um encontro consigo mesmo. Estão aqui as minhas redes sociais. Agradeço por você ter assistido esse vídeo. Um abraço fundo do coração e até uma próxima oportunidade.